E assim como Donald Trump aqui nos Estados Unidos, Bolsonaro também não conseguiu a reeleição no último domingo. Eu estava aguardando o pronunciamento dele para poder fazer esse vídeo, e hoje, finalmente, depois de mais de 2 dias, ele apareceu para dar uma coletiva de imprensa e falar sobre a derrota no último domingo. Na verdade, ele deixou no ar, né? Ele deixou no ar bastante coisa. Vamos ver o que vai acontecer ainda. Amanhã é feriado, dia 2 de novembro, vamos ver o que vai acontecer ainda. Eu não acredito que vai acontecer muita coisa. As manifestações já estão acontecendo. E eu vou fazer um paralelo aqui, inclusive, até em relação ao Donald Trump, né? Por que Bolsonaro perdeu essa eleição? No meu parecer, por que ele perdeu a eleição? Aliás, no vídeo que eu fiz na última sexta-feira, depois que eu fui me tocar, eu estava usando uma camisa vermelha. A minha esposa que veio até comentar, que talvez algumas pessoas tenham entendido que eu estava querendo passar uma mensagem subliminar, que eu estava apoiando o Lula, de maneira alguma. Pelo contrário, eu realmente gostaria que Bolsonaro tivesse conseguido a reeleição, apesar de muitas divergências que eu tenho em relação ao governo dele, né, muitas coisas que ele fez. E eu vou comentar aqui nesse vídeo rapidinho para vocês. E aliás, dessa vez eu estou usando uma camiseta do Exército Brasileiro, né? Aí vamos dizer que eu estou querendo me manifestar a favor, né, das manifestações que estão querendo pedir aí a intervenção militar. Mas nada a ver, é porque eu gosto mesmo dessa camiseta e foi que apareceu na hora. E, enfim, vai com essa mesmo. Eu não tenho dúvida que Bolsonaro só perdeu a eleição por culpa dele próprio. Assim como Donald Trump. Donald Trump também perdeu a reeleição aqui nos Estados Unidos pela grande boca que tem de falar coisas que causam polêmica, principalmente em momentos críticos, como foi a pandemia. Donald Trump aqui nos Estados Unidos cometeu o mesmo erro. Ele falou coisas insensíveis à população, e isso, quer queira você concorde ou não, eu também, de certa forma, não me sensibilizei pelas coisas que Donald Trump falou, mas para muitas pessoas pegou mal, e com isso ele perdeu muito voto. E foi por esse motivo que Donald Trump aqui nos Estados Unidos perdeu também a reeleição. Mas o que eu estava dizendo em relação à comparação que eu ia fazer com Donald Trump, eu acredito que Bolsonaro realmente perdeu por causa de algumas coisas que ele falou e fez. Basicamente, coisas que ele falou em relação à pandemia, né? Eu acho que isso realmente pegou muito, muito forte nas pessoas que tinham ainda alguma simpatia por ele. Mas, na minha opinião, realmente o fator principal, além da pandemia, o fator principal que fez com que Bolsonaro perdesse essa reeleição foi o rompimento com o Sérgio Moro. Eu não tenho dúvidas de que isso realmente levantou desconfiança. Eu mesmo fui um. Eu fui um que realmente eu não engoli bem essa história. O rompimento com o Sérgio Moro, o fim da Lava Jato e aquela tentativa de intervenção da Polícia Federal, né? Então, esses 3 fatores estão mais ou menos interligados. A saída do Sérgio Moro do Ministério, aí, que deixou realmente todo mundo com uma pulga atrás da orelha. E eu fui um deles. Inclusive, quando o Moro saiu, eu fiquei indeciso se eu apoiava Moro, se eu apoiava Bolsonaro, porque a gente ficou totalmente sem entender o que estava acontecendo. E eu não tenho dúvida de que isso passou, né, na cabeça de milhões, né, e desses milhões estão naqueles 32 milhões aí que deixaram de votar, que fizeram toda a diferença no final, né, que Bolsonaro perdeu por 2 milhões de votos. Então, se ele tivesse tivesse mantido Moro no ministério, não tivesse tido aquele atrito, eu não tenho dúvida que Bolsonaro teria sido reeleito, mesmo com a questão da pandemia, né? Talvez, eu acredito que aí teria se equilibrado, porque o apoio que ele perdeu foi imenso, né, com a saída do Sérgio Moro. Enfim, é isso. A gente tem que aprender essa lição de que não podemos realmente dar o apoio total, geral e irrestrito a político, né? Carta branca para tudo que ele faz. Temos que questionar, temos que cobrar, temos que vaiar quando ele faz alguma coisa que não é legal, que não é bem-vinda, né? Porque só assim ele vai ver que não está sendo legal, porque a população não está aprovando, né? Essa idolatria, essa idolatria não é benéfica. Enfim, pessoal, quero agradecer realmente o tanto de gente que está começando a me seguir agora, gente nova está me seguindo no Instagram agora, ganhei mais de 300 seguidores nos últimos 2, 3 dias,
porque para mim é muito. Agradeço mesmo de coração. Compartilhe os vídeos então aí, se vocês estão gostando. Comente aí o que você achou. Mas não vai comentar só um 22 não, porque eu realmente não vejo com bons olhos esse tipo de comentário. Tá bom? Se você realmente tem alguma crítica, pode fazer. Mas um argumento tão vazio como um 22 ou tô com mito e não abro, não representa nada, na minha opinião. Tá? Repense aí suas atitudes nesse tipo de comentário. Bom, vou ficando por aqui. Agradeço aí a quem ficou comigo até agora. E a gente vai se falando. Vamos agora bater em cima desse próximo governo, porque vai ter coisa para falar, viu? Não tenho dúvida disso. Abraço, até a próxima.